Ok, agora sim, começando. Boa noite a todos. Eu vou dedicar esse shiur para duas pessoas. Primeiro, a minha tia, Nurit Patavrama Levi. Hoje é o yurtzeit dela, 2 anos atrás, irmã da minha mãe, muito querida. Então, que a Hashem possa tê-la em bom lugar, em melhor lugar para todos aqueles que já se foram. E aqui embaixo, com a vinda de Mashiach, em breve, se Deus quiser. E também Leilun Nishmat, Yosef Ben Aaron, David, que possa estar em bom lugar, que hoje em dia foi o yurtzeit dele. Muito bom. Quem já ouviu o termo lobo em pele de cordeiro? Alguém que usa a sua lábia sedutora para te convencer uma mentira. E aqui vem uma frase na linguagem mais moderna: aquele cara que ele não larga o celular, mas ele nunca me atende. Posso confessar que às vezes eu sou um dele. E a última frase: os hipócritas são como as tâmaras. O doce está fora, o mel nas palavras e o duro está lá dentro. Então, essas são as frases de introdução para o nosso tema, que é a hipocrisia. A gente vai falar sobre a hipocrisia e como isso realmente, de certa forma, é extremamente difícil para a gente lidar com uma pessoa hipócrita, mas mais difícil é a gente reconhecer a nossa hipocrisia. E a gente vai ver uma coisa, um approach completamente diferente, maneira da gente lidar com pessoas que são hipócritas, completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. O que a gente está acostumado, que quando eu vejo, descubro a hipocrisia de alguém, eu exponho ele à vergonha. Eu quero mostrar para todo mundo que ele não é aquilo que ele se mostra. E aqui a gente vai ver, na nossa paraxá, que a Torá descreve para a gente a pessoa talvez mais hipócrita da história, como ela enganava e como o Yitzhak, Avinu, ele lidou com seu filho, que obviamente estamos falando do Esav. Então a primeira pergunta é, como a gente lidar com a hipocrisia? Então primeiro a estrutura do shur vai ser, a gente vai analisar um pouco da história do Esav, ver de que maneira que ele enganava o pai dele, a maneira que o pai reagiu, e será que isso trouxe algum resultado? Fiquem atentos até o final do shiur. Eu vou mostrar um vídeo fantástico, inédito, maravilhoso, que vai fechar com chave de ouro todo esse conceito. Quem está familiarizado com a nossa paraxá, com a Torá que a gente está lendo, nós estamos agora naquele momento de que Yitzhak, ele tem 2 filhos, Yaakov e Esav. O Esav nasceu primeiro, o Yaakov nasceu em segundo lugar, mas ele comprou do seu irmão a primogenitude. E a história que o Esav, ele tenta sempre enganar o pai. A Torá conta para gente que o pai gostava dele porque ele caçava com sua boca, ou seja, ele se mostrava ser quem ele não era, e aquela história que o Yaakov, ele se fantasiou do irmão, colocou a roupa de pele, e ele acabou ganhando as brachot, e como consequência, o Esav, ele quis matar o Yaakov fugiu. Acho que a história a maioria já está acostumado, deve conhecer. Então vamos lá. Vamos fazer agora um raio-x na alma de Esav. Vamos fazer um raio-x na história de Esav. E a gente vai ver que ele é hipócrita do primeiro momento até o final. Então vamos ver alguns detalhes que a Torá conta para a gente. Primeira coisa, o pai estava cego. Yitzhak Avinu estava cego. Por que ele ficou cego? Na verdade, o Esav, ele se casou com mulheres que eram idólatras. Da fumaça dos incensos que elas faziam, o Yitzhak tinha uma sensibilidade não só material, mas espiritual. Aquilo acabou cegando ele. O Esav, aproveitando da cegueira do pai, você pode imaginar o seguinte cenário. Chegam os 2 filhos da escola, voltam da Yeshiva. Imagina, filho de Yitzhak Avinu, estão lá na classe AA, classe número 1. Não é classe média, classe fraca de hebraico, é classe fortíssima. Estão lá na melhor Yeshiva, na época da Yeshiva dos filhos de Noah, Shem e Ever, e cada um volta para casa. E o Yaakov volta para casa, papai pergunta o que ele estudou, ele conta e etc. E chega o Esav em casa e fala, papai, você não imagina o que eu estudei hoje. Ele, na verdade, ficou fora da classe, ele foi expulso, ele não estava na classe, nem foi para a escola, mas ele chegava para o pai e contava, você nem sabe o que eu estudei hoje. E ele fazia uma pergunta complicadíssima para o pai, e pela explicação assim, simples da Torá,
o pai caía na dele e ele enganava o pai como se ele fosse muito cuidadoso. Um exemplo, os nossos sábios trazem que ele perguntava para o pai como que eu dou o maaser, o dízimo do sal. O dízimo, na verdade, ele é referente, o dízimo original da Torá é referente à colheita. Você não dá dízimo da madeira, você não dá dízimo da cadeira ou da mesa. E ele perguntava para o pai como se dá o dízimo do sal, como se fosse que ele queria ser super cuidadoso e dar mais tzedakah do que ele precisava. E assim a Torá conta para gente que o pai gostava dele porque ele caçava com sua boca. Bom, com 40 anos, a Torá conta que ele decidiu se casar. E ele se apresenta e fala, olha, meu pai casou com 40, então eu vou seguir a linhagem, seguir os costumes da minha casa. O que ele fez? Casou com 40 anos. Só que até os 40, ele roubava as mulheres de seus maridos. Então, para mostrar para todo mundo, ele fez um casamento, mandou o convite para todos os rabinos, com os maiores rabinos e rebes estavam lá presentes. Se vocês acham que Esav tinha cara de caçador e malvado, como uma vez o Jorge, não sei se está aqui acompanhando, ele falou que o pilantra e o herói só tem cara de pilantra e herói nos desenhos animados, porque no dia a dia a gente não sabe quem é quem. E o Esav, ele era o disfarce perfeito. Se você acha que ele tinha cara de caçador, nada disso. Se a gente for traduzir nos termos poloneses, ele devia ter aquele chapéu de pele bem grande, aquele stramel comprido, depois eu dou a versão Sfaradi, tá? E ele tinha lá aquelas meias brancas e com uma cara de uma pessoa extremamente cautelosa, cuidadosa com todos os detalhes da Torá. Essa era a impressão que ele passava. Então, chega no casamento dele, tá lá os maiores rabinos, convidados, rebes, né? Convidados de honra, mas tudo o que ele fez foi apenas um show. Passa um tempo, ele se casa e ficou claro que as esposas dele eram idólatras, a ponto que o pai dele ficou cego. A Torá conta para a gente mais no final que o Yitzhak, que o Esav, ele se casou com mais uma esposa. O nome dessa esposa era Mochlat. Mochlat significa perdão. O que significa isso? Então, os sábios falam que o Esav agora ele adotou mais uma forma de se mascarar. Então, quando ele foi eventualmente desmascarado, que ele não era uma pessoa boa, o que ele fez? Ele fingiu que se arrependeu. E ele se casou com uma mulher e deu um nome para ela de desculpa, de perdão, porque agora, ao invés de fingir que ele era tzadik, ao invés de fingir que ele era puro, justo, ele agora queria se fingir de arrependido. Pare e pensa se a gente não conhece pessoas assim. A hipocrisia chega a ponto, não somente que a pessoa te engana, quando você desmascara ela e ela ainda aparentemente se arrependeu, bate no coração, ela continua agindo exatamente igual. Esse é o Esav. O símbolo do Esav, qual é o mascote do Esav? É o mesmo do time do Palmeiras. É o mesmo mascote. Aquele animal que a gente não come. E mesmo quem ainda não cuida 100% do kasher, faz questão de não comer aquele animal. Por quê? Ele não é menos kasher do que de qualquer outra carne não kasher. Mas ele tem uma característica, o espírito dele é o espírito de, como se fala em português, o espírito de porco. Por quê? Ele coloca na sua frente as patas fendidas, demonstrando que ele é kasher, mas ele não é ruminante, coisa que você, de cara, não consegue descobrir. O símbolo da hipocrisia é esse animal que ele representa, a característica principal do Esav. Em hebraico, o termo usado para isso é tzviut. Tzviut é alguém que está pintado. Ele se mascara, ele pinta a cara para que ninguém descubra quem é ele. Bom, até aqui a gente falou da história. Agora vamos fazer a seguinte pergunta. Eu estava agora voltando de Nova York, eu fui para o Kinuz HaShulchim, aquele encontro mundial tem hoje 5.386 rabinos pelo mundo, do Chabad, representando judaísmo, Torá, mitzvot. Metade aproximadamente deles conseguiram chegar até os Estados Unidos. E na volta, eu estava conversando com alguém, e ele me fez um comentário que eu concordo. Eu já vivi fora, morei em Israel, morei nos Estados Unidos.
E ele falou para mim, e eu concordo, o brasileiro é muito simpático. O brasileiro é sempre muito bonzinho. Ele é daquele tipo que fala, passa em casa tomar um café. Mas você nunca sabe o que ele está pensando de você. Em hebraico, existe uma frase, que eles são exatamente assim, que é chamado dugri. Dugri é fala na cara. Eu vou te falar na cara e falar as verdades. Quem já foi para Israel sabe muito bem. Não tem duas caras, não tem duas verdades. É falar aquilo que ele pensa. Eu não estou dizendo que essa é a melhor virtude. Antes eu falei da tâmara, né? Que ela é doce por fora, é a boca de mel, e dentro ela é dura. O sabra, a gente sabe que é o contrário. Sabra é aquela fruta espinhosa por fora, e por dentro ela é doce. Então, tem os dois lados da questão. E não estou aqui apenas querendo criticar todos os brasileiros, etc. Mas é um ponto que eu acho que a nossa a psicologia brasileira funciona mais ou menos assim. Tudo termina em pizza, brasileiro, passa para tomar café em casa, mas ele não dá o endereço. Exatamente, escolha, nem dá o endereço. Tem mais uma aqui que eu vi, que fala o seguinte. Alguém perguntou qual que é a origem das minhas frases, perguntou de qual livro da Torá está escrito. Eu falei que a origem das minhas frases é do Rabino Google. Aí ele falou, como assim? Eu falei, Rabino Google, você conhece algum rabino que sabe mais que ele? Aí ele riu. Mas as frases eu tentei encontrar, inclusive, fontes que sejam nossas. Então ele fala, bem-vindo ao Facebook, o lugar onde os inimigos são amigos, os conhecidos investigam sua vida e todos prestam mais atenção à vida alheia que à própria. Então, essa é a realidade nossa, especialmente com as redes sociais, onde literalmente a gente esconde nossas caras, sem querer criticar ninguém, mas aqui a gente está no Zoom, um está comendo, outro está dormindo. Não, Deus me livre, estou brincando. Mas a gente tem essa oportunidade de não mostrar nossas caras. Essa é a vantagem da pessoa se esconder por trás da tela. A pessoa escreve o que quer, escreve o que pensa e muitas vezes sem se identificar. Então, essa questão que a gente está falando, e esse é o tema do Shiur, é como a gente lida com esse vício chamado hipocrisia. E eu chamo de vício porque a Torá fala para a gente uma frase muito importante, e a única frase na Torá, nesse tema, nesse peso, que a Torá fala o seguinte, Midvar sheker tirchak, de palavras mentirosas, afaste-se, fique longe. A Torá não fala para você, fica longe do Hametz. Fica longe daquele animal. Fica longe. Não. Simplesmente a Torá fala, não faça. Nessa questão da gente ter honestidade, da gente ser quem nós somos e se apresentar assim, a Torá fala para a gente ficar longe da mentira. Por que ficar longe? Porque as outras eu posso ficar perto? Porque a mentira, na verdade, a gente passa a se convencer como verdades. A partir do momento que a gente assume uma máscara de hipocrisia, isso às vezes acaba fazendo parte de toda a nossa identidade. E é difícil a gente tirar essa máscara. E só para concluir uma ideia interessante, de Kippurim, né, que é a festa que se chama Esther. Esther significa oculta. Aquela festa onde Deus se escondeu e não demonstrou os milagres. Aparentemente, tudo o que aconteceu foi uma história de coincidências. A gente faz o quê? Coloca máscaras. Para quê? Para lembrar que Deus está escondido. Mas o que a gente fala muitas vezes para as pessoas? Que às vezes a máscara que você colocou de brincadeira representa você muito mais do que seu próprio rosto. Porque ao longo do dia a dia a gente veste máscaras. E aqui está a apresentação do nosso problema, e a gente vai querer agora encarar e ver como a Torá fala, como a gente pode lidar com pessoas que são hipócritas, literalmente, e como nós podemos nos apresentar com menos hipocrisia para aqueles que estão ao nosso redor. Ser mais sinceros, ser pessoas realmente mais coerentes e não ser aquele amigo do Facebook, como se diz, e a gente realmente não ter aquela empatia por aquela pessoa. Essa é o nosso tema de hoje. E aqui vem a novidade de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, ele era o pai de Esav. A Torá conta que ele era cego. A Torá conta que o filho enganava ele. Mas cá entre nós, qual pai que não conhece seu filho? Vocês acham que Yitzhak Avinu não sabia quem era o filho dele? Vocês acham que ele caía em todas essas histórias que o filho contava? A gente sabe muito bem que, no final das contas, a mentira, a gente consegue enganar pouca gente por pouco tempo, não muita gente por muito tempo. E aqui, na verdade, tem uma lição muito bonita e interessante.
De forma geral, a gente fala que quando alguém quer se arrepender de um pecado, o que você fala? A primeira coisa você tem que confessar. A primeira coisa você tem que ser honesto. Depois a gente fala de arrependimento. Nesse caso, Yitzhak, ele abordou o filho de forma completamente diferente. O que ele pensou? O meu filho, ele está se fingindo de quê? De tzadik. Por que ele está se fingindo de tzadik? Porque no fundo, ele tem consciência. Se ele não tivesse consciência, ele simplesmente seria abertamente um perverso. Então, diferente do pensamento que a gente sempre fala, eu prefiro o meu inimigo do que aquele meu amigo que não gosta de mim. Eu prefiro aquele inimigo que ele fala que ele é inimigo, do que aquele amigo que não gosta de mim. O Yitzhak, ele pensou de forma contrária. Pela educação do filho dele, ele falou, eu vou fingir que eu caí na dele. Eu vou entrar na dele. Ele chega e pergunta para mim, papai, como que eu dou o dízimo do sal? E o pai ficava lá contando para ele o que o Talmud conta, e o que a Torá ensina, e dava um shiur de 2 horas e meia para o filho. Com certeza o filho estava jogando videogame enquanto o pai estava falando. O pai era cego. O filho estava pensando em outra coisa. Ele estava fazendo qualquer coisa, menos ir na yeshiva e fazer perguntas de Torá. Mas o Yitzhak sabia disso. Mas o Yitzhak falou para si mesmo. O fato que ele está me perguntando, nem que seja para fingir, é porque no subconsciente dele incomoda o modo de vida dele. E aqui está um ponto crucial. Como a gente julga e avalia as outras pessoas? Às vezes, 99,9% das atitudes dela são deploráveis. Mas se ele tem 0,1%, a gente pode usar esse 1%, focar nesse 1%, com uma esperança, com uma confiança, e aquilo eventualmente pode ser que vai vir a iluminar, brilhar e transformar todos aqueles 99%. O Yitzhak, ele sabia muito bem que era o filho, e ele fazia questão de cair na do filho, porque ele sabia que o filho tinha consciência. Vamos continuar a história. O Yitzhak, ele chega e fala para o filho, filho, eu quero te abençoar. Espera aí, se o pai sabia quem era o filho, por que você quer abençoar? Porque ele acreditava no potencial do filho. Parou aqui o... Não sei porque parou o Instagram, tudo bem. Ele acreditava no potencial do filho. E agora a gente vai se perguntar, bom, Yitzhak, a vida inteira você tentou perdoar teu filho. Você aceitou ele dentro de casa. Vocês imaginam? O homem, ele tinha uma discoteca. Não sei porque parou aqui. O homem, o Esaú, tinha uma discoteca dentro de casa. Imagina o grão rabino, o filho dele, dentro da casa, fuma maconha, etc., faz uma balada e tudo que é proibido dentro da casa do pai. Como eu sei disso? Está escrito. O Yitzhak ficou cego por quê? Porque as esposas de Esaú faziam incenso de idolatria. Não existe nada mais proibido do que a idolatria. E dentro da casa de Yitzhak, Yitzhak não expulsou o filho dele. Falou, querido, você quer fumar? Você quer fazer idolatria? Faz fora de casa, faz favor. Aqui não existe isso. Yitzhak não falou isso. Ele manteve as filhas, as noras, não era nem o Yitzhak, manteve as noras dentro de casa. E apesar da sua sensibilidade, não sei se ele percebeu que ia ficar cego ou foi de repente, ele perdeu o que há de mais precioso, os nossos olhos, né? Os olhos são a janela da alma, ele perdeu isso porque ele tinha as noras que faziam, vamos chamar assim, as baladas à noite, churrasco, fumos e 3 pontinhos, tudo que havia de promiscuidade dentro da casa do Yitzhak. E o Yitzhak não expulsou o seu filho. E aqui, a gente pode trazer uma história, muito bonita, história muito bonita, que o Rebbe Rashab, ele tinha um aluno. E esse Rebbe, ele tinha esse aluno, ele era uma pessoa muito ortodoxa, religiosa, um Hassid, etc. Só que, depois de um tempo, ele começou a trabalhar, sustentar a família, fazia viagens, e nas viagens dele, ele começou a se preocupar mais com a sua aparência exterior, começava a ir para os clientes, e tomava com os clientes, o judaísmo dele acabou sendo um pouco comprometido. E cada ano, quando ele voltava dos negócios, na viagem, ele passava pelo Rebbe, só que antes de passar no Rebbe, ele pegava a maleta dele número 2.
A maleta dele lá tinha aquele chapéu de pele, aquele casaco comprido, o tzitzi, taquipá, etc. Vai ver que ele deixava a barba crescer ainda alguns meses antes para poder visitar o Rebbe. E assim ele passava para o Rebbe, como que ele sempre veio, aquele Hassid dedicado, pedia, falava e etc. E recebia sua brachá, suas bênçãos e etc. Ano a ano, a história se repetia. Antes de ir para o Rebbe, ele colocava a fantasia. Um ano, ele começou a pensar, poxa vida, eu não posso ser Esav. Eu não posso ter uma máscara. Eu não vou ser hipócrita. Eu vou para o Rebbe e finalmente eu vou mostrar para ele quem eu sou. Tantos anos eu fiquei enganando. E ele entra para o Rebbe com a aparência que ele tinha todos os dias do ano. O Rebbe vira e fala para ele, meu caro Hassid, você acha que eu não sabia como você se vestia lá fora? Eu sei exatamente, como o Rebbe, né? Raio-X da alma, exatamente o que se passa com você. Só que até agora eu pensava que aqui você demonstrava a sua realidade. Lá fora, você demonstrava uma aparência. Agora você está querendo me mostrar que essa é a tua realidade? Ou seja, o Rebbe como Yitzhak, o Rebbe Rashab como Yitzhak, ele entrou na dele. Ele falou, tudo bem, eu sei que você está botando fantasia. E como esse Hassid, eu posso garantir, eu vou falar por mim, muitas vezes eu também coloco uma fantasia. A gente se apresenta para o mundo que está fora, a gente coloca uma fantasia. Quando eu saio de casa, eu me arrumo, eu coloco um sorriso, eu finjo que está tudo bem. O Rebbe fala para ele, eu sei quem você é, mas eu quero acreditar que o teu eu verdadeiro é quando você coloca aquilo que você acha que é uma fantasia. Eu olho para você e eu acredito e eu demonstro. Eu caí todos esses anos demonstrando para você que eu acredito que esse é o teu eu verdadeiro e não lá fora. Aqui a gente entra num conceito mais profundo. É fácil de falar hipocrisia para os outros, pensar em outros. A pergunta é se a gente consegue olhar no espelho. Não só a gente parar e pensar, será que eu minto para os outros? Será que eu finjo para os outros? A pergunta é, será que eu sou hipócrita comigo mesmo? Será que a gente não engana a si mesmo? A gente veste máscaras, não só para os outros. Eu visto máscaras, coloco uma maquiagem de manhã para fingir que está tudo bem, porque às vezes eu não tenho coragem de olhar no espelho da minha alma. Será que eu tenho coragem de encarar meus medos? Será que eu consigo olhar para os meus traumas e olhar para eles e reviver o meu passado? Ou eu prefiro passar uma maquiagem por cima e segue a vida e deixa aquilo reprimido dentro de mim? É isso, na verdade, que Esav ensina para a gente. Esav ensina para a gente, a história de Esav, o Yitzhak, aliás, ensina para a gente de que sim, eu posso olhar, eu posso tirar minhas máscaras, eu posso olhar para o meu passado, eu posso encarar meus medos, eu posso olhar para aquela pessoa que sempre me odiou, eu posso ir naquele lugar que sempre me maltrataram, não vai acontecer nada. Porque não são as coisas que acontecem para mim que me definem. Eu defino a minha vida, e o que define a minha vida pode ser 1%, mas o meu eu é aquele eu que estava no Rebbe. O meu eu é totalmente diferente. Eu tenho a coragem de encarar e não ser hipócrita comigo mesmo, que esse é o maior sofrimento que uma pessoa tem, dele não ser ele mesmo. A pessoa não ter a coragem de ser ela mesma consigo mesma. Ela mente para si mesma e conta mentiras sobre si mesma para tentar evitar algumas coisas. O Yitzhak fala, olhe para quem você é. E aqui cabe uma passagem fantástica, incrível, que eu ouvi agora no Knius Ashtuchim. Quinta-feira passada, uma semana atrás, era o primeiro dia do Knius Ashtuchim, e nesse dia eles fazem um dia inteiro de workshops. Você tem lá, a cada hora e meia, você tem 10 opções de workshops com temas variados. Eu escolhi o primeiro do dia, era sobre mental health, né? Saúde mental. Eles estavam, a ideia deles apresentarem esse tema para rabinos é que, infelizmente, tem ainda muita gente que não é ciente da gravidade ou de que isso é algo real. Ele comentou de pessoas que são completamente, não acredita em médico, não acredita em terapia, não acredita em nada, e Deus nos livre, às vezes, as consequências, especialmente de crianças,
né? Passaram por traumas, depressão, ansiedade, vários tipos de problemas, e às vezes não se dá, a atenção devida por questão de estigma. Então, a ideia desse workshop era um rabino, um shliach, junto com um psicólogo, explicando e abordando o tema, e o principal era responder perguntas. Então, esse rabino, ele foi 35 anos atrás, eu acho, ele foi enviado pelo Rebbe, talvez um pouco mais, para Utah, o estado de Utah, nos Estados Unidos. E lá, pelo que ele contou, é um centro, um grande centro de reabilitação de crianças com questões como essas que eu falei. Ele chegou lá e falou, olha gente, eu fiz yeshiva, não sou psicólogo, eu estudei como vocês, eu não tinha noção de nada, eu não sabia o que era, e ele começou a falar vários termos, né, modernos da psicologia, eu falei, não sabia o que era isso, o que era aquilo, vários acrônimos, em inglês tem muito acrônimo, né, então eu não sabia o que era isso, mas quando eu cheguei lá e eu descobri esses centros de reabilitação, eu descobri que nesses centros tinham muitas crianças que vinham da América inteira, às vezes até de outros países, para se tratar lá. É um tratamento caríssimo, só para vocês terem uma ideia. Ele conta lá que tem um tipo de tratamento que chama Wilderness Treatment, que Wilderness é deserto, que eles pegam as crianças, estamos falando aqui de crianças que passaram por traumas terríveis, a criança já chegou, digamos, no limite, literalmente, às vezes até perigo de terminar com a sua própria vida, e levam elas, tem um sistema lá que levam elas para um deserto, e elas ficam lá por 2 semanas, sem contato com qualquer coisa do mundo fora, e nesse intensivão, a ideia é fazer um reset geral para poder começar uma reabilitação para as crianças. E é um centro muito grande, de muito sucesso, etc. Então ele começou a se envolver para dar, na verdade, aproveitar crianças judias e não judias para dar um suporte espiritual tão importante e essencial e necessário para esses momentos. E hoje esse é o trabalho dele. Apesar que ele falou, ele faz tudo isso de forma voluntária, ele toma conta de todos esses centros e a Parnassá dele não vem disso, ele é totalmente voluntário. Então ele comentou o seguinte, um dia ele estava sentado com um grupo, crianças, adolescentes, 10, 12, 15 anos, um grupo tinha lá judeus, não judeus. E aí uma turma falou, olha, você tem que chamar, tem que convidar a fulana, a moça, a menina tal. Aí ele falou, tudo bem, podem chamar. Foram lá chamar ela, que ela chegou assim, resmungando, falou, Rabino, você não tem nada o que falar para mim e eu não tenho nada para ouvir de você. Falou, por quê? Ela falou, eu sou lésbica. Você não tem nada comigo, não tem nada para você falar para mim. Aí o Rabino fala para ela o seguinte, olha bem, vem aqui, senta, eu quero te falar uma coisa, e eu quero fazer questão que eu estou falando, e você não ouviu de ninguém mais, você vai ouvir de mim mesmo. Nunca, mas nunca, diga, eu sou lésbica. Lésbica é algo que você faz, não é quem você é. Nunca diga, eu sou professor, eu sou médico, eu sou rabino. Isso não é quem você é. Isso é aquilo que você pratica. Quem você é uma alma, uma criação de Hashem, uma gema, uma pedra preciosa. Aquilo que você faz, pouco me importa. Com quem você esteve ontem ou anteontem, não é da minha conta, eu não quero saber. Se você tiver interesse e querer descobrir um pouco melhor de quem você é, você está convidada para minhas aulas. Ele concluiu a história que ela começou a participar das aulas. Aqui é um ponto muito importante. Quem sou eu? É aquilo que eu faço. O Yitzhak, ele conseguia enxergar quem era o Esav. Pode ser que foi com uma única pergunta, que ele tentava enrolar o pai. Era uma mentira em cima da outra. Mas o pouquinho de pouquinho que restava, ele conseguia olhar e falar, se meu filho está fazendo perguntas, e eu sei que é para me enganar, é porque no fundo ele tem uma consciência. Caso contrário, ele nem tentaria me enganar, nem tentaria me agradar. Inclusive está escrito que ninguém conseguiu fazer Kibud Avaim, honrar os pais, como o próprio Esav. Isso ele fazia direito. Então aqui a gente pode, primeira lição, a gente entender que a gente não tem máscaras. A gente pode tirar, aliás, as máscaras. Não ter medo de olhar para nós mesmos.
Porque nós somos definidos não pelas situações que a gente passa, não pelos traumas que acontecem, não pelas brigas que tivemos, não pelas discussões e mágoas que ficaram. Isso tudo pode ficar de forma superficial, porque isso define aquilo que aconteceu conosco ou aquilo que nós fizemos. Yitzhak fala, olha no espelho da sua alma e descubra quem você é. Continuando a história, alguém vai dizer, bom, muito bonito. Parabéns, Yitzhak, você é um exemplo de professor, de pai, mas quero só te dizer uma coisa. Você não conseguiu, você falhou. Esav? Sabe o que Esav continuou fazendo? Esav não está escrito que ele fez tchuvá, não está escrito que ele virou um rabino, virou tzadik, encontrou ele no Kotel com 200 filhos. Não, 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 não. Esav, ele continuou com promiscuidade até o final. O neto dele é Amalek, o inimigo, o maior inimigo do povo de Israel, Haman, e etc. Esse é teu Ides Narras. Esse é teu Narras. Olha, Yitzhak, desculpa, mas você falhou. Então temos que procurar algum outro jeito de educar os filhos, porque pelo jeito você não conseguiu. Yaakov, por sorte, deu certo, mas o Esav me poupa. E olha que interessante. Não. O Yitzhak não falhou. Tá certo. Ele não conseguiu ter o sucesso que ele queria ter com o Esav. Deus encaminhou para que Yaakov pegasse as brachot, porque o Esav não mereceu. As atitudes dele acabaram não definindo, mas levando e definindo sim a trajetória dele. Porém, todo esforço, ele é considerado. E todo o esforço de Yitzhak trouxe resultados maravilhosos. E eu vou agora enumerar, olha que interessante, como que o investimento de Yitzhak, do pai, não foi à toa. Primeira coisa, quando o Esav ele chega lá do campo, e ele agora eu vou continuar a história, tá? Para a gente concluir a ideia de como o impacto que Yitzhak ele teve. O Yaakov ele chega, engana o pai, omite para o pai, ganha as brachot e chega o Esav. Ele descobre que o irmão pegou a brachá dele. Ele fica furioso. E o que ele fala? Está se aproximando os dias do luto do meu pai e eu vou matar o meu irmão. Ou seja, ele falou, não vou matar agora. Ele falou, vou esperar meu pai morrer e aí eu vou matar ele. Primeira coisa, ele não foi imediato. Ele manteve e quis manter o respeito pelo pai. Por outro lado, ele não quis matar, mas o Midrash conta pra gente que ele chamou o filho dele, Elifaz, e falou para ele, eu sei que meu irmão fugiu, vai atrás dele e mata ele. O Elifaz foi até o Yaakov. O Yaakov, ele foi abordado pelo sobrinho, e o sobrinho falou, olha, meu caro, fui contratado, né? É aqueles que contratam, infelizmente, para esse tipo de coisa, você está preso, você não tem para onde fugir, e eu quero te dizer uma coisa, eu não posso desrespeitar o meu pai, porque de tudo que eu aprendi do meu pai, todos os pecados, uma coisa eu aprendi, respeitar o pai, isso, na nossa família, não tem negociação. Ele mandou te matar, eu vou te matar. E o Yaakov fala, tudo bem, mas senta um minutinho, vamos tomar um chá, né? Último pedido, último desejo, faz um favor. Eu posso te dar uma aula de Talmud? Falei, tá bom, fala, é isso que você quer falar? Já estava com a arma na mão. E aí ele fala, olha bem, está escrito no Talmud que uma pessoa que é pobre não tem nada absolutamente, e ele é considerado um morto. Deus nos livre. Então faz o seguinte, pega tudo que eu tenho, pega meu dinheiro, inclusive minhas roupas de corpo, eu vou estar absolutamente sem nada, você pode voltar para casa, fala para o teu pai que você me matou. E por incrível que pareça, o Elifaz aceitou, e assim ele fez. Por quê? Por que ele aceitou essa negociação talmúdica? Então está escrito que o Elifaz, ele cresceu aonde? Dentro da casa de Yitzhak, do avô. O avô que não expulsou o filho, que fazia idolatria e balada e fumava dentro da sua casa, tinha um filho que era filhos e netos totalmente bastardos de todas as relações promíscuas que ele tinha. O Elifaz ainda foi mantido dentro de casa, da casa do vovô. Agora não é nem mais pai, não era nem mais filho, era um neto. Onde o avô poderia falar, tira ele daqui. E o Elifaz, já que ele cresceu, na linguagem dos nossos sábios, no colo do avô Yitzhak,
ele aceitou a negociação, porque ele não queria matar o Yaakov. Ou seja, o investimento de Yitzhak valeu, porque senão a gente não estaria aqui. O filho de Esav teria matado Yaakov. Yaakov não teria ido para o seu futuro sogro, para as esposas, ter as 12 tribos, e teria terminado todo o povo de Israel. Então, todos nós devemos a nossa existência à visão do Yitzhak, a fé e a crença do Yitzhak. Porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui. Mais um episódio. Yaakov faleceu. Agora estamos falando do filho. Yaakov faleceu, já teve os 12 filhos, etc., as 12 tribos. Foi para o Egito, voltou, foi enterrado na Marat HaMachpelah, em Hebron. Chega lá na hora que ele ia ser enterrado, o Esav, ele fala, opa, não vai ser ele, sou eu. Sou primogênito. Como assim vai enterrar ele aqui? Eu que vou ser enterrado com Avraham, com Yitzhak. Bom, a história, para encurtar a história, ele falou, bom, mas aí eles falaram para ele, mas você vendeu para ele a primogenitura, você não pode mais pegar de volta. Colocou quem vendi? Mentira. O Esav era clássico, era mestre em mentira. Como? A gente tem o documento. Que documento? O documento tinha ficado no Egito. Então, o filho, Naftali, o filho de Yaakov, a Naftali é comparado com o desenho dele, da tribo dele, é o veado, ele corria muito, muito rápido, ele correu até o Egito, voltou e ele trouxe o documento que dizia que o Esav tinha vendido para o prato de lentilha, ele tinha vendido a primogenitura. Portanto, um dos filhos foi lá, pegou uma espada e cortou a cabeça do Esav. Só que aconteceu aqui uma coisa incrível. A cabeça do Esav rolou e entrou e foi enterrada sozinha dentro lá da caverna, junto com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ensinando para a gente que as atitudes, as mãos dele foram comprometidas, mas a cabeça dele ficou ao lado de Yitzhak. Então a gente vê que o investimento dele valeu a pena. E por último, uma coisa super curiosa, que o investimento de Yitzhak deu certo, não naquele dia, não naquele momento. Mas nós temos muito mais convertidos ao longo da nossa história, convertidos para o judaísmo, dos filhos e descendentes de Esav, que Esav é representado como Roma, Esav é representado, Ismael, que era o filho de Avraham, lá, aquele que foi expulso de casa. Os árabes, tem pouquíssimos árabes que se converteram ao longo da história e viraram judeus. Dos outros povos, Esav, que simboliza os cristãos, Esav, que simboliza Roma, de lá tivemos muitos e muitos convertidos. Entre eles, Onkelos, aquele famoso que traduziu toda a Torá para o aramaico, que a gente lê toda a véspera do Shabat. Rabi Meir, que ele é autor de maioria das Mishnayot. E vários outros sábios, Shmaya e Aftalion, famosos sábios do Talmud, são descendentes de Esav. Porque o Yitzhak não teve sucesso imediato, mas todo investimento sincero, ele tem o seu resultado. Resumindo nossa aula, aqui a gente vê que às vezes os nossos relacionamentos conosco, com nossos vizinhos, com nossos amigos, às vezes são difíceis. Às vezes tem pessoas que a gente sabe que tem máscaras e dá vontade de tirar essa máscara, expor ou se afastar da pessoa. Aqui o Yitzhak ensina pra gente, deixa a máscara. Deixa que o outro tenta te enganar. Bota fé. Tenta encontrar que no fundo, pelo menos ele tem consciência, senão não colocava máscara. Por que um ladrão, quando entra, ele entra mascarado na casa? Tudo bem, não quer ser pego. Mas você vê que quando as pessoas são presas, o que as pessoas fazem? Tá todo mundo se escondendo debaixo da camiseta. Por quê? Você não roubou? Você não matou? Você tem consciência. Lá no fundo está te doendo. Você tem vergonha daquilo que você fez. Vamos tentar olhar os aspectos positivos que não faltam, focar neles, acreditar neles, depositar confiança, como Yitzhak ele fez, com certeza absoluta, vai haver resultados positivos. Talvez demore décadas. Tem pessoas que não vai conseguir. Talvez o neto dele vai ser amigo do teu neto. Você não vai conseguir ser amigo daquela pessoa. Tudo bem, mas todo investimento honesto e sincero, com um intuito de focar no bem, vai ter, com certeza, um resultado positivo, da mesma maneira que aconteceu com Yitzhak. É a mesma coisa conosco. A gente ter a coragem de encarar as nossas dificuldades,
os nossos desafios, as nossas falhas, os nossos traumas, os nossos erros, e não ter medo. A gente pode tirar a máscara e viver de forma tranquila. Está escrito que o mentiroso, né? Vocês sabem, o mentiroso precisa ter boa memória. Aquele que fala a verdade, fala a verdade. O mentiroso tem que lembrar a mentira que ele contou para um, e para o outro ele inventou outra história, tem que lembrar o que ele falou para cada um. Ou seja, a pessoa vai viver sempre em conflito, sempre com medo. Já aquele que fala a verdade, vive com honestidade, pureza e transparência, a pessoa tem uma vida bela e tranquila. Que a gente tenha um Shabbat Shalom. Eu vou em seguida mostrar para vocês um vídeo maravilhoso. Esse vídeo, ele viralizou uns 2, 3 anos atrás. Luciano Huck, ele colocou isso no WhatsApp dele e viralizou. E mesmo que você conheça, já tenha assistido o vídeo, vale a pena ver de novo. E no final eu tenho um comentário super interessante sobre esse vídeo, que vale a pena, se ainda você não assistiu, acompanhar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Só um segundo. Man went over to another Jew at a wedding. He said, "You remember?" Man went over to another Jew at a wedding. He said, "You remember me?" He said, "I don't remember you. Who are you?" He introduces himself. He says, "You were my student. 3rd grade. You were my student. Yeah? Wow, I haven't seen you in so many years. How is your life? What are you involved in?" He says, "I'm a teacher." He says, "Wow, just like me. What inspired you to become a teacher?" "What inspired me to become a teacher was you." He said, "How did I inspire you to become a teacher?" "I saw what an impact you had on me. I realized what an impact I can have on children. I decided to go into education." He said, "What type of impact did I have on you?" So he said, "I'll remind you, but I'm sure you remember." "You were my student." Cortou um pouquinho, ele só falou, eu tenho certeza que você lembra. Tenho certeza que você lembra de mim. 3rd grade. You were my student. Yeah? Wow, I haven't seen you in so many years. How is your life? What are you involved in? He said, "How did I inspire you to become a teacher?" I realized what an impact I can have on children. I decided to go into education. He said, "What type of impact did I have on you?" So he said, "I'll remind you, but I'm sure you remember the story." There was one day that one of my friends got himself, his mother or father bought him a beautiful wristwatch, and I dreamt for a watch, and I didn't afford one. So I decided to steal his watch. He had it in his pocket. I took his watch, I stole it. He came into class, he saw somebody stole his watch. He came complaining to the teacher, somebody stole his watch. So you made an announcement. Whoever took this boy's watch, please return it. I was too embarrassed and I didn't want to return it, so I didn't return it. So you locked the door and you said, "I'm going to have to line everybody up and empty their pockets in order to get back the watch." And that's what you did. And I thought to myself, this is going to be the most shameful moment of my life. And then you said, "All boys line up at the wall, but I want everybody to have their eyes closed. Everybody's eyes must be closed." And you went from pocket to pocket, and everybody's eyes were closed. And then you came to my pocket, and you found the watch, and you took it out, and you went through everybody's pockets with everybody's eyes closed. And then you said, "Okay, everybody can open their eyes." You gave the watch back to its owner, and you never, ever said a word to me throughout the entire year. You never mentioned the story. You never mentioned the episode. And when I thought to myself how you saved my dignity that day, instead of being stereotyped as a ganev, as a thief, as a shakran, as a liar, as a no-goodnik, as a despicable child, you really saved my soul. You saved my dignity. And you never mentioned a word, not only to anybody else, not only to the owner, but even to me. It happened, it's over. I understood the message. And when I looked at that, I saw it. I said, wow, this is what a teacher is. This is what a real educator is. This is what I want to do with my life. And therefore, I went into education. The teacher is listening to him, and he says, wow, that's amazing. That's really amazing. But he says, but Rebbe, you don't remember the story? Like when you see me and you hear my name, I'm sure you remember the story that I stole the watch and what you did, and you didn't want to embarrass me. You had everybody's eyes closed. And I'm the person, he says, actually, I don't know. I wouldn't know. I wouldn't know the story. He says, why not? Like, it's a pretty dramatic story.
He said, because I also closed my eyes. Quem conseguiu acompanhar, imagino que deu para vocês acompanharem a história. Depois eu vi do Rabino Jacobson, ele comentou que esse vídeo dele viralizou e teve, acho que foi, não sei, 400 mil visualizações, ou mais de 1 milhão, não lembro o número que ele falou. Ele falou que alguém no Brasil compartilhou, e assim ele falou, chegou no presidente do Brasil, tal de Bolsonaro, né? E um dos ministros, alguém aqui do Brasil, comentou, não sei se foi o próprio Bolsonaro ou o ministro da Educação, ele falou, depois que ele viu esse vídeo, ele colocou um comentário, vocês estão vendo? A gente tem que aprender dos judeus sobre como é a educação. Boa noite a todos. Shabbat Boa Shalom. noite, Gui Chávez.